Pegue sua Bíblia aí, segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis de Israel. Glória a Deus, capítulo de número 4. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Quem não trouxe, não diga nada. Nada. Menino, você tem que andar com a Bíblia, menino. Que é isso? Vamos lá. Ah lá, outra gostando da correção. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Gente, Deus me deu um café quente para essa noite. Quem não gosta de café não glorificou. Camille, você vai ficar chateada? Eu não vou não, é você que tem que amadurecer esse paladar. Deus me confiou uma palavra, eu quero ser muito objetiva naquilo que Deus mandou eu dizer. Capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Posso ler, igreja? A mulher de um dos filhos dos profetas chamou a Eliseu. Ela disse assim, ó: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Diga-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, somente uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas, peça muitas. Aleluia. Aí eu vou até repetir, esse versículo é muito forte, não é? Vai, pede emprestadas vasilhas a todos. Gente, olha isso aqui. A todos os teus vizinhos. Meu Deus. Vasilhas vazias, não poucas, pede muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele ela, fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles traziam as vasilhas e ela as enchia. Eles traziam as vasilhas e ela as enchia. Eles traziam, ela enchia. Eles traziam, ela enchia. Eles traziam, ela enchia. Vai trazendo que eu vou enchendo. Aleluia. Aí vamos lá, verso 6. Cheias todas as vasilhas, todas, cheias todas as vasilhas, disse ela ao seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Foi ela e fez saber isto ao homem de Deus. E ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E você diz amém por esse milagre. E você diz glória a Deus por esse milagre. Antes de sentar, eu vou te pedir para liberar uma palavra. Essa é a palavra que Deus me deu e me mandou pregar aqui nessa noite. E é só ela mesma, eu não vou falar nenhuma outra coisa, só vou falar ela. Você não está acreditando, mas hoje eu vou falar pouco. Eu sei que você não está acreditando, mas tu vai ver. Porque Deus me deu só uma coisa aqui para dizer e eu tenho que dizer essa coisa. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para a pessoa que está ao seu lado: abre espaço. Só isso. Essa foi a palavra profética que Deus me deu como resposta para aquilo que Ele quer fazer em junho, julho, agosto, setembro, outubro, até o resto do ano. Não, você não me ouviu, eu vou falar de novo. Quando eu disser 3, você vai fazer assim pro teu irmão, ó: abre espaço. Então deixa teu braço encostar mesmo nele, que é para ele perceber que você vai empurrar pro lado de fora qualquer coisa que impedir Deus de trabalhar dentro. Você vai empurrar pro lado de fora. Oh, Deus já está falando aqui. Qualquer coisa que impedi-lo de derramar, de fazer algo do lado de dentro. Quando eu disser 3, você vai dizer assim pro coleguinha: abre espaço.
espaço. Você pensa assim: eu preciso de azeite, eu preciso de recurso, eu preciso de unção, eu preciso de poder. Camila, eu preciso de um milagre. Camila, eu preciso de um sobrenatural de Deus. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer assim para o seu povo: fala para eles que eu tenho recurso, eu tenho poder. Fala para eles que eu sou sobrenatural. Fala para eles que eu tenho azeite, eu tenho fogo, eu tenho a unção, eu tenho a resposta. Para eles não se preocuparem com nada disso. Fala para eles só uma coisa, minha filha: manda eles abrirem espaço, porque se eles abrirem espaço, eu vou trabalhar dentro desse espaço. Meu Deus, eu vou falar como o Espírito de Deus está me dando ordem. Você vai entender, parece que não tem sentido, mas eu sei que o Espírito vai te ajudar a entender. Você não precisa de dinheiro, você precisa de espaço. Você não precisa de mais amigos, espaço. Você precisa de espaço. Você não precisa de mais network, você só precisa de espaço. Não, eu vou dizer como Deus está mandando. Você não precisa de mais um número de telefone, não precisa de mais uma porta aberta, não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais um carro, você não precisa. Deus está dizendo: deixa o recurso comigo, se ocupa só em abrir espaço. Só abre espaço para eu entrar, só abre espaço para eu trabalhar. Quando eu disser 3, quem tiver comigo nessa palavra profética vai abrir espaço até empurrar o vizinho. É 1, é 2, você vai dizer: abre espaço. 3, diga: abre, 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 abre. Abre espaço porque Deus vai entrar. Abre caminho porque Deus vai passar. Abre espaço. Há uma palavra para este segundo semestre do ano, e assim me manda dizer o Senhor: abre o espaço que eu vou entrar. Posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. Diga amém. Senta dando glória a Deus aí. Aleluia. Camila, tá bebendo água? Não, tô abrindo espaço na caneca. Se alguém quiser, pode trazer mais. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Segura aí só um pouquinho, Dé. Aí você vai me fazer um favor. Quantas canecas mais a gente tem que cabe aqui nesse espaço dessa mesa aqui? Vê lá o que você tem. Não traz pouca não, traz muitas. Alguém está entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite? Eita glória. Você leu, mas eu vou contextualizar rapidão, porque às vezes no meio da leitura a gente perde alguma coisa. Essa mulher tinha um homem, né? Ela era casada com um homem de Deus, que ajudava a servir lá na escola de profetas, que servia Eliseu e os profetas. E esse homem veio a falecer. Mas ele tinha uma memória, ele tinha uma história construída com Eliseu. Você vê que ela menciona, e o texto nem revela o nome dele, mas Eliseu sabe exatamente de quem ela está falando sem espanto nenhum. E aí ela vai procurar, porque ela sabe que ele é um profeta, ele é um homem de Deus, e a palavra de Deus na boca dele é verdade. O que ele fala acontece. Eliseu manifesta através da sua fala a palavra de Deus, e a palavra de Deus na boca do profeta é verdade, e realiza, e manifesta as coisas. Então ela conhece o histórico, aí ela vai.
o credor está à porta, quer levar os 2 filhos dela para serem escravos, né? O texto aqui, servo, também está substituído em outras versões aí como escravo, como pagamento da dívida, porque o marido morreu e a dívida ficou. Aí o credor foi lá fazer a cobrança, ela não tinha com o que pagar, saiu correndo, então foi em direção ao profeta e disse: olha, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele era um homem temente ao Senhor, ou seja, não era um qualquer, não era, foi uma eventualidade, enfim, aconteceu, ele morreu e a dívida ficou. E agora o homem está lá na minha porta para levar meus filhos para serem escravos como pagamento da dívida. Aí você vê, a mulher já estava passando a dor do luto da viuvez e agora ainda ia ficar sem filhos. Ela leva esse sofrimento para o profeta ouve aquilo que ela está falando e aí ele começa a pensar no que pode ser feito. Esse que tirei eu de fazer, não é que ele está dizendo que não vai fazer nada não, ele está pensando, porque é praticamente uma pergunta retórica. Você vê que a frase continua, é como se ele dissesse para ela: me dá só um tempo aqui para eu pensar o que a gente vai fazer. Que tirei eu de fazer? Me diz, o que você tem em casa? E aí ela diz: tua serva não tem nada, porque o desespero faz a gente chamar o pouco de nada. Quando a gente vê que aquilo que a gente julga que precisa ter para pagar, para fazer, para resolver é pouco, a gente não diz que é pouco, a gente diz que é nada. A gente tem isso, você vai ver isso em Mateus 14, na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vai fazer a mesma pergunta que Eliseu está fazendo para aquela mulher. Ele diz assim: o que vocês têm aí? Porque os discípulos já estão dizendo para aquela multidão que estava ali ouvindo Jesus pregar. E aí eles vão dizer: Senhor, manda essa multidão embora, porque a hora se aproxima e a gente não tem como dar de comer a essa gente. Ele diz: não vou mandar ninguém embora, me traz aqui, o que vocês têm aí? Aí eles vão responder igualzinho, eles vão dizer assim: olha, a gente não tem nada, tudo que a gente tem aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Gente, 5 pães e 2 peixinhos não é nada, nada é nada, pouco é pouco. Só que é o desespero, quando você só está de olho no que você tem que fazer, você despreza completamente o que você tem. Foi a mesma coisa que essa mulher fez, e a gente não pode fazer isso, porque veja, Deus não está preocupado se é muito ou se é pouco, Ele só quer matéria-prima para trabalhar, só isso. Então não despreze o que você tem, só porque você está fazendo as contas do que precisaria ter. Aí ela diz: tua serva não tem nada. É desespero, mas ela lembra: tua serva não tem nada. Aí como quem diz assim, para dizer que eu não tenho nada, eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Aí ele diz, e já traz logo a resposta daquilo que vai realizar o milagre em seguida. Pode ir colocando ali, coloca na mesa as que couberem. E aí ele vai dizer assim: pede vasilhas, não poucas, mas muitas. Traz uma garrafa d'água para mim, por favor. Pede vasilhas, pode ser da pequenininha, estilo botija. Pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. É tão interessante isso. E eu estava ali sentada e eu falei assim, ouvindo Deus falar comigo e falando assim: Deus tem um jeito de trabalhar, né? Como é que Ele faz a gente acreditar num milagre que começa com um empréstimo? Só uma só tá bom, Obrigada, filho. Você vê, é isso aí. A gente pensa que precisa de mais azeite do que botija. Ele deixou aqui 2 garrafinhas, porque eu acho que ele pensou assim: ela vai encher as garrafas e as vasilhas e uma só não vai dar. E é assim que a gente pensa, a nossa mente funciona assim. Mas não era assim que Deus estava falando pela boca do profeta àquela mulher. Ela só tinha uma botija, então Deus ia trabalhar com aquilo que ela... com aquilo que ela tinha, mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse pequeno, Deus vai trabalhar com aquilo que a gente... Mas eu sei que você já me ouviu pregando essa mensagem, para de ser irritante que eu não vou pregar ela hoje não. Aí, os que riram sabem. Aí ele diz: olha, pede vasilhas, não poucas, mas muitas. Outra coisa que ele diz que me chama a atenção: pede a todos os teus vizinhos. Olha como é que você ser bem relacionado na sua comunidade de fé, na sua empresa, na sua família, na sua vizinhança é importante. Se essa mulher tem desavença com a vizinhança, o milagre dela ia estar comprometido no transbordo. Ela não iria ter o suficiente. Eu não estou dizendo que Deus não iria fazer,
mas talvez não poderia ir além de tudo aquilo que ele fez se ela não tivesse um bom relacionamento com aquela vizinhança. Porque o profeta foi categórico, irmão. O profeta disse para ela: ó, pede a todos os seus vizinhos, ou seja, pede para todo mundo. Nessa hora aqui você tem que passar por cima de qualquer desavença que você tem. Se você tiver uma briga, pede. Se você não gosta dela, pede. Se você não vai com a cara dele, também pede. Por quê? Porque a questão agora é salvar a casa, a questão agora é salvar a sua família. E quando os seus filhos estão em jogo, irmão, o orgulho não fica mais em jogo. Quando os seus filhos estão em jogo, a desavença não disputa mais. Quando é a sua família que está em jogo, não há sentimento que deva ser maior do que o de um pai e de uma mãe pelo seu filho, pela sua família. Essa mulher, pelo visto, vai e pede então as vasilhas que o profeta mandou, não poucas, mas muitas, a todos os seus vizinhos. E aí o que eu fico imaginando? Ela não é uma casa de um oleiro, de uma olaria, é uma casa de uma mulher comum que perdeu o marido e tem 2 filhos. Levando em consideração o panorama da arquitetura e da comunidade de Israel naqueles dias, a gente não está falando de uma casa muito grande, até porque as casas com muitos quartos, como você vê em 2 Reis capítulo 4, ela pertencia apenas às pessoas que eram ricas, e rica essa mulher não é, porque se fosse, o credor não estava à porta para levar os seus 2 filhos como pagamento de uma dívida. Por que você está falando isso, Camila? Para a gente poder entender que naquela casa, em tese, aquela casa não foi projetada para tantas vasilhas, aquela casa não foi pensada para tantos vasos, então ela vai ter que colocar aquelas vasilhas num lugar que aparentemente não é próprio. Vamos trazer para a nossa cultura brasileira, só para a gente tentar entender o que o Espírito quer ministrar ao nosso coração. As vasilhas normalmente na nossa casa ficam aonde? Em gavetas, em armários, elas não ficam totalmente aparentes. A gente vai ver outras que ficam em prateleiras, na cozinha, numa copa, sempre em algum lugar específico, jamais no chão ou expostas em cima da mesa, como nós estamos fazendo aqui, porque a mesa é um lugar de acesso, é um lugar que você precisa fazer uso. Só que eu tenho para mim que, dependendo da quantidade de vasilhas que ela conseguiu arrumar, ela teve que botar vasilha na mesa, vasilha no sofá, vasilha na cadeira, vasilha no chão, vasilha na cama. Ela teve que colocar vasilha aonde tinha apoio para ficar vaso e vasilha para que ela pudesse encher. Tô maluca no raciocínio ou mais alguém está acompanhando aqui o que tá entendendo? Quem está entendendo aí, levanta a mão. Ela teve que abrir um espaço que em tese não era próprio para aquilo, para que ela pudesse receber a realização daquele milagre. O profeta é claro: quando você encher, quando você conseguir as vasilhas, você vai pegar o azeite da botija e você vai derramar sobre as vasilhas. Ali a gente vai ver um milagre extraordinário. Já disse e repito, não é sobre ele que eu vou pregar, mas sobre o espaço que ela abriu para Deus trabalhar. Só que na maioria das vezes, a gente quer ver Deus multiplicar o azeite para derramar aquilo nas vasilhas. Só que esse milagre não é assim. Se você prestar atenção, você vai perceber como é que é esse milagre. Ela não pede Deus para multiplicar o azeite, é Deus que pede para ela multiplicar as vasilhas. Logo, ela não faria uma coisa que é comum dentro da nossa geração quando a gente recebe uma palavra profética. Normalmente, se você está no lugar dessa mulher, vamos nos colocar aqui no lugar dessa mulher nos dias atuais. Vou falar rasgado, não fica chateado. Tu está diante do profeta, o profeta diz assim, ó: pede vasilhas, não poucas, mas muitas. Entra em casa, fecha a porta, por detrás de ti os teus filhos, e pega o azeite e derrama em cima das vasilhas. Gente, qual é o azeite que o profeta está se referindo, mandando ela derramar? Qual é? Aquele pouco que estava dentro da onde? Da onde? Que era uma botija que ela considerava que era praticamente nada. Porque quando o profeta perguntou o que ela tinha, o que ela respondeu primeiro? Então, em tese, você não cogita que a grande obra será feita debaixo de tão pouco e tão pequeno. Então, se é a geração de hoje que recebe essa palavra, a gente entra no quarto, olha as vasilhas, olha para casa, olha para a cozinha, vê vasilha para tudo que é lado. Olha, as vasilhas estão aqui, eu já peguei. O azeite, meu Deus, é esse azeite. Olha para as vasilhas, olha para a botija, olha para os vasos maiores, olha para a botija. E a gente não entenderia esse milagre. Muito provavelmente a gente entraria em casa, pegaria a botija, olharia para as vasilhas, olharia para a botija, vasilhas, a conta não fecha. O que o profeta disse? Vai e derrama. Vai e derrama. Não foi isso que ele falou? Ele falou, vai e derrama. Mas se fosse hoje, provavelmente faríamos isso aqui, ó: vasilha, botija. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui na tua presença.
Eu creio na palavra do homem de Deus e eu sei que tu pode multiplicar esse azeite. Eu estou mentindo, gente? Fala real aí. Quando você olhasse e visse que a matemática não fecha, aquilo que você está considerando quase nada, de repente se torna o protagonista que Deus vai usar para multiplicar aquilo que você precisa ver acontecer. É difícil. Só que essa mulher não pegou as vasilhas e orou, não pegou as vasilhas. Não, ela foi debaixo da palavra. A palavra foi: pega as vasilhas e derrama. E aí ela começou a derramar. E aí eu sempre digo, e isso é importante deixar claro aqui acerca desse milagre, porque isso pode servir a alguém que ainda não tenha pensado nisso. O azeite que Deus multiplica ali naquelas vasilhas, Ele não multiplica dentro das vasilhas, porque senão o nome dele não seria glorificado. Deus não precisa do muito para fazer muito. Deus escolhe as coisas que não são para confundirem as que são. Logo, preste atenção nisso. A multiplicação não acontecia dentro das vasilhas. Não, Camila, não. A multiplicação desse azeite também não acontecia dentro da botija. Também não, Camila, também não. Porque matematicamente falando, essa botija não comportaria a quantidade de azeite necessária para encher todas as outras vasilhas. Quem está entendendo, diga amém. Então, aonde tinha espaço para Deus trabalhar na multiplicação do azeite, não era nem dentro dos vasos, nem dentro da botija, era na É aqui, ó. Enquanto ela derramava, é nesse fio de azeite que Deus multiplica. É nessa transição. Isso aqui fala sobre a nossa fé. Eu não espero ter para fazer. Eu vou fazer com o que eu tenho, porque enquanto eu faço, Deus multiplica, Deus abre porta, Deus prospera. Não é o ponto principal, mas eu tenho que entregar isso aqui para alguém. Deus trouxe alguém aqui que já está debaixo de uma palavra. E aí você diz assim: eu estou esperando Deus fazer. E Deus está dizendo: e eu estou aqui esperando você fazer. Por quê? Porque eu não vou fazer nem aqui, nem ali. Eu vou fazer enquanto você ora. Eu vou fazer enquanto você se direciona. Eu vou fazer enquanto você projeta. Eu vou fazer enquanto você trabalha. Eu vou usar um termo bem no português que todo mundo vai entender. É no gerúndio. É no gerúndio. O que é o gerúndio na categoria verbal? É aquilo que você coloca o verbo em movimento. Não é eu fiz, não é eu farei, é eu estou fazendo. Não é eu andei, não é eu vou andar, é eu estou andando. Não é eu esperei, não é eu vou esperar, é eu estou esperando. Deus está dizendo: você precisa conjugar o verbo da minha palavra na tua vida no tempo presente. Não é passado e nem futuro, é na transferência. É andando, é pregando, é ofertando, é falando, é cantando, é jejuando, é indo. A mulher não espera nada. Ela entende que Deus vai fazer enquanto ela faz. Deus vai entrar enquanto ela vira. E assim Deus vai trabalhando no fio daquilo dali. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus permitirá com alegria que vivamos o transbordo, mas não tolerará o desperdício. Se é aqui, tem desperdício. Se é aqui, tem desperdício. Mas na transferência a medida é exata para encher cada vasilha. É óbvio que um movimento quase que natural e orgânico acontecia, como qualquer pessoa que está enchendo. À medida que eu vou enchendo isso, eu vou vendo o quão cheio está. E à medida que isso vai se enchendo, quando eu percebo que já está na boca da vasilha, da garrafa, do vaso, eu paro, porque eu não quero desperdiçar aquilo do qual eu preciso multiplicar. E assim essa mulher vai enchendo. E assim Deus vai fazer um milagre. Quem está comigo até aqui, diga amém. Agora vamos para a parte que Deus me deu como resposta para essa noite. Deus disse para mim: eu não quero vocês olhando para o azeite dentro da botija, nem para a quantidade do recurso que vocês precisam para o final desse ano, para viver do resto. Não. Eu não quero vocês fazendo a conta do que ainda falta. Eu quero ver vocês somando quanto vocês têm. Porque eu vou usar aquilo que vocês têm.
agora, há em mim mais azeite. Vou falar na primeira pessoa como se Deus estivesse conversando com você, porque eu me sinto com a autoridade de Deus para isso nessa noite. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: você nunca terá mais vasilha do que eu tenho azeite. Você nunca terá mais espaço do que eu tenho conteúdo. Mas é necessário que você compreenda que daqui para dezembro, pretendo trabalhar com transbordo, mas não aceitarei trabalhar com desperdício. É necessário que daqui para dezembro você entenda que por mais que eu tenha muito mais, infinitamente mais do que o que você pede, do que o que você precisa e do que você pensa, você não está pronto para receber tudo que eu tenho para dar logo. Por isso é importante que você abra o espaço para saber o quanto eu vou derramar. Como assim, Camila? Deus não vai te dar tudo que Ele pode te dar. Deus vai te dar tudo que você for capaz de administrar. Deus vai te dar tudo que você for capaz de gerir. Então qual é a minha função como mensageira dele nessa noite? Para te dar uma direção clara para esse segundo semestre. A direção foi essa que você deu no início. Essa palavra Deus me disse: abre espaço. Filha, eu ouvi claramente: manda o meu povo abrir espaço. E aí logo me veio um princípio estabelecido em uma única frase. É um conceito da física, é um princípio da física. E esse princípio ele ficou popularizado depois de Isaac Newton, um grande físico. E ele conceituou esse princípio e popularizou esse princípio naquela frase que a maioria de nós aqui conhece, que ele diz assim: olha, duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não podem. Duas matérias não podem, ou dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Quem já ouviu esse conceito? Ou você nunca ouviu isso na sua vida? Quem aqui conseguiu concluir o ensino fundamental? Diga aleluia. Então você já ouviu isso pelo menos uma vez na sua vida. Duas matérias, coisas físicas, materiais, não podem ocupar o mesmo lugar em um único espaço. Ah, Camila, aqui tem um monte de corpo, aqui tem um monte de matéria, mas nenhuma está ocupando exatamente, milimetricamente, o mesmo espaço. Está cada um numa cadeira, cada um num canto, cada um exposto de uma maneira. Então, é disso que esse conceito se baseia. E aí, eu ouvindo sobre isso, o Senhor falou assim, ó: diga ao meu povo que daqui para dezembro eu vou trabalhar no conceito da física. Eu não quero aquilo que deve ser espaço para eu trabalhar ser espaço de você maratonar sua série. Eu não quero que aquilo que você diz que é espaço para eu trabalhar seja o espaço do que você chama do seu lazer, do seu entretenimento. Deus está dizendo: você tem que determinar qual é a área de atuação, porque senão não adianta você vir aqui me pedir, eu decidi fazer, mas quando eu te visito não tem espaço para eu trabalhar. Aí você diz assim: Camila, mas a vida já está tão corrida, eu já tenho tantas coisas. E aí eu te pergunto: o que adianta ter um checklist para tudo você dar check, 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 e no final aquilo tudo atende um monte de expectativa humana, um monte de expectativa de status, mas não resolve tua vida, não paga tua dívida, não te dá paz para viver do resto. Então a pergunta é: será que nosso tempo e a nossa energia está sendo canalizado para aquilo que realmente vai gerar fruto, produtividade, benefício, comunhão com Deus, relacionamento? Ou a gente diz que não tem tempo, ou a gente diz que não tem espaço, porque está tão ocupado em atender nossa régua, nossas expectativas, nossa vida, que depois vê o inimigo levando coisas que pertencem a nós, porque a gente diz que não tinha o recurso. E Deus está dizendo: como não tinha? Se você tinha matéria-prima, você tinha querer, você tinha vontade, eu também tinha correspondência. Ô Camila, eu orei, mas Deus não
fez. Eu jejuei, mas Deus não pediu. E Deus está dizendo: eu recebi tudo. O problema é que não tinha espaço para eu entrar. Vou falar rasgado. Você diz que quer mais unção, mas só entrega devocional de 10 minutos. Em 10 minutos Deus não consegue colocar o conteúdo pelo qual você pede na oração. Você diz que quer a revelação da palavra, mas você só lê um capítulo da Bíblia por dia. Com um capítulo não é o suficiente para Deus organizar os seus pensamentos e entregar a verbalização da palavra para aplicar o texto sagrado. Você diz que quer autoridade, que quer sentir mais a presença de Deus, mas você faz jejum uma vez aqui e outra vez sabe lá Deus quando. Deus está dizendo: você quer e eu quero. Você tem vasilha e eu tenho azeite, mas você não abre espaço. Precisa da glória não, pode só pensar. É porque a gente desenvolve a ideia de que Deus não precisa de tempo e espaço. E de fato Deus não precisa, mas nós precisamos, gente. Aonde você vai ver Deus agindo? De que maneira você vai saber que foi Deus que entrou? Por onde você vai contar o testemunho pelo qual você recebeu? Se você não dá espaço para ver a atuação de Deus. O pedir vasilhas aqui fez com que essa mulher, penso eu, colocasse vasilhas até onde não lhe era próprio, para que ela tivesse espaço suficiente para gerar conteúdo, azeite o suficiente, para que ela pudesse ter então aquele recurso que Eliseu falou, não só para pagar a dívida, mas também para viver do resto. A ordem foi clara: poucas e não muitas. Pede a todos os seus vizinhos. Poucas e não, muitas, perdão, e não poucas. Aquela mulher sai colocando vasilha para tudo que é canto dentro de casa. É lindo a gente falar do quarto, do lugar secreto. Foi o próprio Jesus que nos inspirou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará em público. E eu amo, louvo a Deus pela vida das pessoas aqui que tem uma vida de devocional, de intimidade com Deus. Só que Deus me trouxe essa palavra para dizer àquelas que, mesmo entregando isso, percebem que ainda não tem o suficiente. Parece que está faltando alguma coisa, você se sente ameaçado o tempo todo. E Deus está dizendo: dependendo do quanto você precisa receber, é necessário encher de mais vasilhas outros cômodos. Santifica a tua sala, santifica a tua cozinha. O quarto é o lugar de oração. Aí ali você entra e faz devocional. Teu escritório é o lugar de oração. Ali você entra e faz devocional. Mas tudo isso se consome e Deus não vê vasilha o suficiente quando você passa 3 horas maratonando uma série, onde você diz: não tem pecado nenhum. Só que não é sobre pecado, é sobre espaço. É sobre espaço, não tem. Vamos falar rasgado nessa noite, irmão, porque essa palavra é para mim também, óbvio. A gente diz que não tem tempo, mas aqui ó, quando a gente vê, já passou 2, passou 3 horas. Você já pensou se cada vez que a gente olhasse para a tela, a gente tivesse com a Bíblia na mão? Já pensou se cada vez que a gente olhasse para a tela, a gente tivesse o comprometimento de decorar pelo menos um versículo da Bíblia? Só que depois a gente quer ver os recursos, quer ver os milagres, quer contar o testemunho. Sabe qual é a mensagem que a gente passa? Parece que Deus parou de trabalhar. Só que Ele está dizendo: não, eu continuo trabalhando, só que você parou de abrir espaço. Antigamente o crente fazia jejum, ele não recebia ou não se sentia próximo de Deus o suficiente num dia, no outro dia ele emendava, e quando ele terminava a entrega e fazia 21, se ele não recebesse, ele emendava de novo e fazia 42, quando via, ele já estava entregando um voto ao Senhor. É abrindo espaço até receber, abrindo espaço até ver, abrindo espaço até o credor ir embora, abrindo espaço até a vergonha não ter mais lugar, é abrir espaço até a preguiça não ter mais lugar, é abrir espaço até a negligência não ter mais o comando da sua vida, é abrir espaço até a carne não ter mais o governo da sua espiritualidade, é abrir espaço até a depressão não conseguir mais ficar, é abrir espaço até o divórcio sair da porta para fora, é abrir espaço até a prostituição bater em retirada, é abrir espaço até a pornografia tremer de medo, é abrir espaço para o medo sair correndo da unção que vai pingar sobre a tua casa. Agora, Camila, não está dando, a minha vida é muito ocupada. Raciocina comigo aqui agora. Se eu preciso de espaço para que algo entre, eu vou ter que tomar uma decisão complicada.
Se o que eu preciso está aqui agora, e essas vasilhas eu não posso tirar, porque elas que pagam minha dívida, elas que fazem um milagre, elas que deixam meus filhos em casa, elas que protegem a minha família, elas são o recurso que Deus vai usar. É esse tempo, é esse espaço, é esse tempo, é esse espaço. Então o que eu vou fazer? Se tiver alguma coisa aqui ocupando o lugar que agora precisa ser delas, ocupando o tempo que agora precisa ser delas, ocupando o jejum que agora precisa ser delas, ocupando a minha vida, meu tempo, minha hora que agora precisa ser delas, eu vou retirar. Você nunca precisou empurrar nada para caber uma coisa que precisava entrar? Tu nunca precisou disso? Será que você nunca fez isso não? Porque se você não fez, o Espírito Santo vai te ensinar essa semana. Tem coisa que não pode não entrar, tem que empurrar, tem que caber. Eu me lembro que precisei alugar um vestido para ser madrinha de um casamento. Só que com essa vida corrida eu não podia ficar experimentando o tempo todo. Ocorreu que eu ganhei peso. E no dia de ser a madrinha de um casamento extremamente importante, que era o casamento da Gabriela, não tinha como eu dizer que não podia ir. Eu estava orando por aquilo há anos. Peguei o vestido. Falei, Raquel, fecha aí. Raquel, vai até a cintura. Engasga. Eu falei, esse zíper invisível é muito ruim, amiga, insiste. Raquel dá crise de riso. Quando ela dá crise de riso é porque já era, porque não tem mais nada para ser feito. Aí começa a rir, começa a rir, começa a rir. Eu falei, o sangue de Jesus tem que poder. Gente, tem que caber, tem que entrar. Mas eu não abri espaço. Não tinha espaço, eu não abri espaço. E puxa daqui, aí uma puxa a aba daqui, a outra puxa de lá. E vai puxando, vai puxando, vai puxando. A midinha que vive no jejum, no azeite, ali tem espaço, irmão, ali tem. Chega ela e diz, respira que em nome de Jesus agora vai. Ele não, eu puxei o fôlego até o O2 acabar. Quando acabou ela, vrau, subiu. Eu fiquei assim. Teve que empurrar. Eu empurrei o ar. Elas empurraram as costas. E o zíper subiu. Eu só estou querendo te dizer uma coisa. Eu estava numa situação que não tinha outra peça. Não tinha como trocar. E eu também não podia dizer que não ia por esse motivo. Eu tinha que ir e só tinha aquele vestido. Eu tive que empurrar para caber. Agora traga isso para essa realidade. Quando você entende o que é prioridade para esse tempo da vida, você vai ter que mexer algumas coisas de lugar. Dentro daquilo que já estava organizado há tanto tempo. Ah não, mas sabe qual é o nosso problema? Não, isso aqui eu não mexo. Isso aqui é meu dia da semana favorito. Não, isso aqui é o dia do meu descanso. E o credor na porta para levar teus filhos. E o diabo babando na cabeceira da tua filha. E Satanás dormindo no cangote do teu marido. E você dizendo, não, eu não posso. Esse dia eu não posso tirar, não. Tal coisa eu não deixo de fazer. Não entrego um propósito, não entrego um nada. E fica dizendo, não, mas Deus vai agir, Deus vai agir. Deus está dizendo, eu não vou, não tem espaço. Não tem. Rapaz, eu vejo a cena dessa mulher empurrando as coisas, sabe? Empurrando as coisas para colocar as vasilhas. Ela foi abrindo espaço. Por quê? Porque certamente o lugar era apertado. Camila, e tem esse contexto de que se apertou tem que abrir espaço? É claro, irmãos, assim como no conceito da física, assim é na lógica da nossa vida. O capítulo posterior, o capítulo 6, ou seja, um capítulo mais à frente, os profetas, os estudantes da escola de profeta de Elias, eles vão chegar para Eliseu, vão chegar para Eliseu no capítulo 6 desse mesmo livro e vão dizer assim para eles, meu senhor, aqui a escola está apertada, esse lugar ficou estreito demais para nós. A expressão da Almeida é, meu senhor, esse lugar está apertado, a gente não está mais cabendo. E me parece que até aqui você caminhou de uma maneira, só que agora você precisa viver um novo nível de fé, precisa exercitar um novo nível de milagre, contar daqui para dezembro outros testemunhos que não mais o que você contou, outra fé que não mais essa que te trouxe até aqui. Deus está dizendo, não é que você não me tem, não é que eu nunca tive espaço, só que o que te trouxe até aqui não leva daqui para frente. Daqui para frente, se você não quebrar esse platô de resistência que você se manteve no meio dessa ordem, aonde ninguém mexe, ninguém bagunça, ninguém tira, ninguém remove, o Senhor está dizendo, a porta vai ficar aberta para que coisas que eram
suas comecem a pertencer a outras pessoas, e o inimigo vai tomar aquilo que é seu, porque não há mais espaço para eu trabalhar aí dentro. Há um platô espiritual. O que é um platô? Imagina uma casa com um teto de resistência, que não dá para construir mais um andar, porque a sapata está pronta para aquilo dali, o telhado está pronto daquilo dali, então não consegue subir, não consegue quebrar. Deus está dizendo: o que você chama de batalha espiritual não é batalha espiritual, é a angústia do teu espírito tentando encontrar espaço para eu trabalhar, e ela não encontra, porque você tem hora para tudo. Tu tem hora para academia, tu tem hora para festa, tu tem hora para os teus amigos, tu tem hora para o teu filme, tu tem hora para o teu trabalho, mas não consegue abrir espaço para eu trabalhar. As questões da vida espiritual são extremamente limitadas. Você se estica para uma consulta, se estica para um médico, se estica para ir correndo na escola, cuidar de alguma emergência do seu filho, mas há 10 anos tu serve a Deus, há 10 anos tu só dá 10 minutos de devocional, há 5 anos tu serve a Deus, tu ainda não se habituou a fazer jejum como disciplina espiritual. A tua vida tem um platô que não é quebrado. Aí depois de um tempo você diz: tem alguma coisa errada, Deus não fala mais comigo. E Deus está dizendo: não, eu falo, só que dentro da mesmice eu não posso ir além de onde você veio até aqui. Agora eu tenho profundidade e tesouros escondidos para te entregar, mas você precisa abrir espaços com essas vasilhas. Que é isso? Que é isso? Que são essas vasilhas, Camila? São os espaços dentro do espaço, é o tempo dentro do tempo. Deus não disse: eu vou encher tua casa de azeite. Ele não ia encher a casa, ele ia encher as vasilhas, porque eu já disse, Deus ama o transbordo, mas não tolera o desperdício. O que isso significa? Lugar para reter. Lugar para reter. Isso que Deus vai derramar, e esse milagre que Deus vai fazer, eu encerro aqui, precisa ser transportado. Precisa ir para o mercado, para a feira. Ela precisa ter como administrar isso. Imagina que o azeite desce pela casa. Vem comigo rapidinho nessa viagem aqui. Imagina que ela vê a botija borbulha e uau! Azeite para tudo que é lado. Aí enche tudo, enche tudo, enche tudo. Escorre pela parede. Meu Deus, que mistério. Eita. Olha aí, menino, azeite pela parede. Olha o azeite dessa minha casa está ungida. Imagina essa irmã pentecostal. Imagina essa irmã dizendo: crianças, tem lugar. Olha quanto azeite Jeová liberou. Imagina as crianças andando de barrigada no azeite. Azeite para tudo que é lado. Que coisa linda. Ok, derramou azeite. Ixi, que milagre. Tá, e aí agora? E agora que manchou os móveis? Não tem como secar mais nada. A palha vai feder não sei quantos dias. O que reteve? Nada. Irmãos, a experiência que não retém nada, não é Deus que manda. Se tu vem no culto, marcha, sapateia, glorifica, sente maravilhoso, mas vai para casa, não muda nada. Você veio para o culto, viu o azeite descer e não trouxe uma vasilha. Eu vou para uma cultura mais abrasileirada. Lá em casa, para a glória de Deus, graças a Deus, meu Deus. Sempre tem uma comida boa. E a minha irmã, sabendo disso, não vou dizer qual, porque eu tenho duas, deixa elas brigarem entre si. É ter coisa lá em casa, ela chega com as vasilhas vazias. Ela traz as cheias, que coopera com o almoço, mas ela já traz os potinhos. E aí eu sempre digo para ela: que é isso aí? Não, porque, né, amanhã já está com o almoço garantido. Aí quando acaba o almoço, realmente sobra, todo mundo lá em casa é exagerado. Aí ela vai e começa a fazer as marmitinhas dela. Aí a outra que não trouxe, vai para debaixo do meu armário e pede as emprestadas. E ela tem, não posso dizer quantos filhos ela tem, senão vai saber qual é. Ela vai lá, pega as emprestadas. E ela não pode pegar poucas.
Ela pega muitas. E sai todo mundo feliz. E ainda fica lá em casa para mim. Elas conseguem pegar aquilo que é bom e no outro dia, só quem já fez isso sabe do que eu estou falando. Como é bom comer uma comida muito boa, muito boa, muito boa aqui. E saber que depois você vai chegar em casa no outro dia, vai pegar a geladeira, vai botar aquele potinho no micro-ondas. Aí tu ainda diz assim, curtiu, tá mais gostoso. Não é verdade? A vasilha te dá a capacidade de reter, de administrar, de transportar, trocar, vender, fazer o que você quiser. Foi a falta de vasilha que fez 5 virgens puras não entrarem no próprio casamento, nas bodas do Cordeiro. Não é porque elas não tinham fogo, não é porque elas não tinham lamparina, é porque quando elas dormiram todas se apagaram, mas só conseguiu acender a chama de novo quem trouxe consigo azeite nas vasilhas. E elas não tinham azeite nas vasilhas, elas tinham lamparina, elas tinham pavio e fogo não era difícil de conseguir, mas elas não tinham azeite nas reservas. Elas não são chamadas de louca por nenhum outro motivo senão por esse. Desculpa, mas eu tenho que falar como se me deu ordem nessa noite o Senhor. Estamos agindo como loucos, entrando e saindo dos cultos sem vasilhas, vivendo as manifestações de Deus sem reter nada para o amanhã, sem abrir espaço para o estudo da palavra, para a oração, para o jejum, para a busca espiritual. Ah, Camila, mas é que eu estou aceso. Está aceso agora, irmão, mas ninguém sabe o dia e nem a hora, e só vai entrar quem tiver azeite na reserva. Vou falar rasgado, quem tiver vasilha. Essa mulher tinha. Ela é um exemplo. Ela é um exemplo. Debaixo de uma palavra, ela conseguiu viver um milagre e a manutenção desse milagre, porque aquilo que Deus fez foi colocado em um lugar aonde ele tinha e ela tinha liberdade para administrar. Tem que reter. Teu pastor prega 1 hora lá na tua igreja, o que tu retém? A experiência sobrenatural, eu não vou esquecer. Você acha que João, na ilha de Patmos, mesmo que ele tivesse vivido 1000 anos, você acha que ele teria como esquecer daquilo que ele viu? Não, mas qual foi a primeira coisa que Jesus disse para ele? Escreve. O que ele está dizendo? Retém a informação, que é para você não deixar perder nada. Por quê? Porque tudo que você não retém se torna desperdício. E a gente está desperdiçando coisa preciosa, gente. Há uma súplica do Espírito Santo em nós. Hoje aqui nós vamos entregar esse clamor ao Senhor. Senhor, me dá senso de responsabilidade para abrir espaço para o Senhor trabalhar. Olha aqui para mim, uma palavra didática nessa noite. O que tem nessa sua semana que dá para empurrar? Ah, mas eu vou empurrar para quê? Empurrar para ficar mais 1 hora de joelho. Empurrar para ler mais um capítulo da Bíblia, para tentar montar um sermão ou fazer uma escrita devocional. O que dá para empurrar para você reter? Agora, se você está me ouvindo aqui e está dizendo assim, Camila, não dá nada, estou todo apertado, então fica aí nesse platô e faça orações equivalentes com aquilo que você pode receber. O que você pode receber agora? Ah, Camila, não estou podendo receber mais nada, então não pede mais nada. Não pede mais nada. Você não está conseguindo empurrar nada. Deus está dizendo, eu quero trabalhar, mas cadê o espaço? Aí você diz assim, ah, mas Deus é espírito, não precisa de espaço. Mas você precisa para receber, porque você não está pedindo espírito, tu está pedindo matéria. Tu está pedindo azeite, tu está pedindo recurso, tu está pedindo casa, tu está pedindo libertação, tu está pedindo coisas físicas. Ah, mas eu estou pedindo também coisas espirituais. Mas está pedindo as coisas espirituais para se manifestar na parede ou em você? Porque se é em você, meu irmão, no final é físico. Não importa o quão espiritual seja o que você está pedindo. E a pergunta continua, cadê o espaço para Deus trabalhar? Fica de pé do seu lugar em nome de Jesus. Desse jeito aí, senta de novo, em nome de Jesus, senta de novo. Não, senta de novo, seja obediente, senta de novo, senta. Senta, eu vou abaixar para você não ficar chateado também, senta aí. Com má disposição,
Levanta para achar lugar para Deus trabalhar, vai. Isso. Meu Deus. Só pra gente ver se o colega aí entendeu. Dá um empurrãozinho nele de leve e fala assim: me dá espaço. Me dá espaço. Eu vou abrir espaço essa semana, Camila. Talvez você tá aqui dizendo ainda, eu não sei como. Eu também não sei. Não sei se vai ser um refrigerante, se vai ser um café. Quem é espiritual tá entendendo o que eu tô falando aqui. Quem não é, Camila, quem não é, vou orar para você ficar espiritual para entender melhor da próxima vez. Abrir espaço. Da casa de quem que você vai sair para ter mais tempo? Qual é o grupo que vai subir essa semana? Fulano saiu do grupo. Aonde é que você vai abrir espaço? Tá acostumado a orar só 15 minutos. Quem é que vai botar no despertador essa semana? Só levanta do joelho depois que esse negócio despertar 40 minutos. Deus está dizendo, vamos embora, eu quero ver espaço. Tem espaço aí? Abre espaço. Abre espaço para reter. Deus está dizendo, empurra o que está impedindo para fora e me veja trabalhar do lado de dentro. Fecha os olhos, curva a cabeça aí agora. Quem precisa fazer um concerto com Deus, comece essa oração pedindo perdão. Senhor, essa palavra me despertou. Senhor, essa palavra mexeu em coisas que eu já estava constrangido diante de Ti há um tempo. Senhor, essa palavra, ela é confirmação. Se você está com isso no seu coração, comece essa oração pedindo perdão. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu realmente tenho negligenciado. Não diga para Deus, eu estou triste, eu não consigo. Não, diga, Senhor, me perdoa porque independente do motivo, eu me arrependo. Apesar de mim mesmo, eu me arrependo. Eu preciso te dar um tempo útil. De que adianta um espaço em que eu não retenho? Eu não quero tédio. Eu quero vasilha. Eu não quero tempo sem propósito. Eu quero tempo com qualidade, com inspiração. Senhor, por isso eu estou aqui numa quarta-feira à noite. Eu nem tinha este tempo, mas eu vim aqui abrir espaço para mandar uma mensagem para o Senhor, para dizer ao Senhor que Tu és a minha prioridade, que eu acredito na Tua palavra quando ela afirma que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Por isso eu estou aqui orando. Vamos, ore comigo. Eu já te ensinei e falo toda quarta-feira. Eu posso falar 2, 3 horas. Não é o quanto eu falo dele, mas é o quanto você fala com ele que muda a sua vida. Vamos, force, discipline a sua mente. Entre comigo nessa oração. Comece a pedir. Pai, em nome de Jesus, organiza meus pensamentos. Pai, em nome de Jesus, ativa meu senso de responsabilidade espiritual. Eu não aguento mais esse platô. Eu não aguento mais uma vida rasa. Eu não quero mais uma vida superficial. Eu preciso de profundidade. Eu preciso de raiz. Eu preciso de fruto. Eu preciso de azeite. Eu preciso de óleo. Eu preciso de unção. Eu preciso da manifestação do poder de Deus na minha casa. Eu preciso que demônios, que credores, que vergonha sejam afugentados da minha casa e da minha família. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui no culto onça dessa noite para te pedir, me ajuda a empurrar, me ajuda a abrir espaço para que a Tua glória se manifeste. Em nome de Jesus. Digam comigo, em nome de Jesus. Digam, em nome de Jesus. Diga amém. Levante a cabeça, olhe para cá. Aleluia! Aleluia! Tem alguém aqui que não entrega a vida para Cristo, porque diz assim: como é que Jesus vai entrar nessa situação aqui que eu tô?
O Senhor está dizendo, realmente, se você não entrar na minha presença, eu não entro nessa situação. Porque eu não vou disputar espaço com esse monte de coisa que anda aí na tua vida. Ué, Camila, então, é por isso que eu não entrego minha vida para Jesus. Me ouça. Porque eu tenho que resolver essas coisas primeiro, justamente por causa disso aí que você pregou. Não, o que Jesus está dizendo é: se você vem a mim, não são mais essas coisas que governam você, sou eu. Aí eu vou arrumar a casa contigo, vou empurrar, vou botar para fora o que precisa ficar fora, trazer para dentro o que não podia ter saído. Jesus não disse para ninguém se arrume e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, por que a gente não vem? Porque a gente pensa em empurrar Jesus para tentar arrumar as coisas que estão do lado de dentro. Só que se eu te disser nessa noite que Jesus está dizendo que sem Ele a faxina não começa. Ele disse assim, ó: eu estou à porta e bato, aquele que abrir, eu cearei com ele. Sabe o que ele está dizendo? Já viu visita batendo na porta da tua casa e a casa bagunçada? Aí você diz assim: espera aí um pouquinho que eu vou arrumar. Ô irmão, a visita diz: outro dia eu volto. É muita bagunça para arrumar em 1 minuto. Jesus está dizendo: esse é o problema. Eu bato na tua porta, você em vez de se preocupar em abrir, fica preocupado em arrumar para quando estiver pronto para me receber. E ele está dizendo: o problema é você abrir e eu não estar mais lá. Aproveita que eu estou batendo. O que é isso? Abre essa porta do jeito que essa casa tá. Ah, Camila, mas a cozinha está na sala, a sala está na cozinha. Jesus não está dizendo que vai reparar a louça. Ele está dizendo: eu vim para o jantar. Mas olha, dá uma bagunça, não tem problema. A gente arruma primeiro e come depois. Mas se você abrir a porta, eu vou morar com você. Vou fazer morada em você. Eu vou falar como Deus está mandando. Para de empurrar Jesus para arrumar as coisas primeiro. Empurre as coisas e deixa Jesus entrar. Ah, Camila, depois que eu casar, traz Jesus primeiro e pede ajuda depois. Ah, Camila, depois que eu parar com o vício tal e o... Não, abre a porta para ele primeiro e diz: ó, entra, o cinzeiro tá ali, me ajuda a jogar fora. Abre a porta para ele primeiro, porque ele está batendo. Está batendo. E você diz assim: primeiro eu vou arrumar. Ele está dizendo: aproveita que eu estou batendo, porque pode ser que depois que você arrumar, você abra a porta e eu não esteja mais aí. Quando eu disser 3, eu vou pedir para acender minimamente a luz do auditório, para que você consiga caminhar por entre os corredores. Quem vai caminhar? Me escute. Quem vem à igreja, ouve a palavra, ama o Senhor, mas nunca retém, nunca toma uma decisão, e o azeite continua esvaindo. Você não paga a dívida e o credor continua levando as tuas coisas. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: fecha a porta para o credor e abra para a entrada das vasilhas. Tome uma decisão hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Camila, vou ter que ir aí na frente? Vai. Porque não foi Camila, nem igreja evangélica, nem padre, nem pastor. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Se hoje você quiser vir pedir vasilhas emprestadas e tomar uma decisão e reter, eu quero reter, Camila, Jesus na minha vida. Hoje eu não quero dar tchau para ele não. Hoje eu quero voltar para casa e dizer: hoje ele janta comigo. No 3, você vai sair do teu lugar e vai vir ao altar de Deus. Ah, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente receber oração? Eu já sou crente já.
eu já sou membro, posso ir na frente receber oração? Não! Não vem que eu não estou te chamando. Camila, quem tu está chamando então? Quem está quebrado, quem está com a alma em frangalhos, quem ouviu a palavra e está dizendo: essa mensagem é para minha conversão, essa é para a noite do meu concerto. Hoje eu não saio daqui sem reter esse azeite. Hoje eu vou transportar para casa o que eu recebi aqui. Alphaville, em oração agora. Vamos, Lagoinha, em oração. Pai, em nome de Jesus, toda resistência, todo platô espiritual seja quebrado agora. Correntes nos pés, timidez, vergonha, eu te repreendo em nome de Jesus. Solta ele, solta ela agora. A decisão é sua. Eu conto 2. Aonde houver um homem, uma mulher, um jovem decidido: Camila, eu preciso, daqui para dezembro eu vou viver uma virada. Esse segundo semestre é o semestre do meu transbordo. Chega de desperdício, chega de desperdício, chega de desperdício. Camila, sou eu, é você. Coragem, tira o pé do chão, comece a caminhar. 3, sai do teu lugar e venha fazer uma aliança com Deus. Venha fazer um concerto com Deus. Entrega teu caminho ao Senhor hoje. Peça vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Vem chegando. Vem chegando, vem, vem. Vem, vem, vem.